Você tem noção da honra que é nascer no mesmo dia que Jesus nasceu, irmão? Dia 25 de dezembro? Que honra, hein? Deve ser um conflito. Será que eu tenho alguma coisa especial? Alguma crise aí de identidade? André, fala aí comigo depois, se você achou que você era irmã dele, uma coisa mais íntima. Todo mundo sabe que Jesus nasceu dia 25. Tô brincando, primeira heresia da manhã aqui. É um momento de muito atípico comemorar uma mensagem de esperança, celebrar uma mensagem de esperança num tempo de desesperança, num tempo de dor, num tempo de luto. E aí a gente fica numa situação delicada. Será que nós devemos celebrar? Obviamente nós devemos celebrar, porque essa celebração tem tudo a ver com a bondade de Deus. Então, mesmo que nossas circunstâncias não sejam as melhores, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo misericordioso e o presente dele não mudou. Independente das circunstâncias e alguns milagres que a gente crê que pede para que se manifeste, não se manifeste, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã: o Senhor continua sendo um Deus de milagres. Na ausência de milagres, Ele continua sendo um Deus de milagres, porque Ele nos enviou Jesus, o seu maior presente, o seu maior milagre. Então isso é bom demais. Então, queridos, sim, é um tempo de celebração. E a alegria, ela não é circunstancial. Nós temos alegria porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fonte, Ele é tudo que nós temos. E realmente a morte, a doença, a enfermidade, ela é difícil, e obviamente nós não estamos aqui diminuindo a sua dor, pelo contrário, temos empatia, temos entendimento que é um tempo difícil, principalmente para quem está sofrendo, para quem perdeu. Mas a nossa alegria vem do Senhor, e Ele continua sendo bom, e a gente ora pelo conforto. Deus, Ele é um Deus de conforto. A primeira menção do Espírito Santo em João capítulo 14, dada por Jesus, Ele fala que Ele virá o Consolador. É interessante que Jesus, ele não fala, virá um vento poderoso, como aconteceu em Pentecostes, ou virá uma pessoa ou uma presença poderosa. Ele fala o Consolador, porque depois em João 17, ele ora a oração sacerdotal e ele pede ao Pai o seguinte: eu não peço que vocês os tirem do mundo, mas que os livre do mal. Porque ele sabia que o mal é viver uma vida sem Ele. O mal não é a morte, o mal não é a enfermidade, o mal não é a dor, não é o luto, não é a doença. O mal é viver tudo isso sem o Espírito Santo, o nosso Consolador. Por isso que Jesus orou, ele falou o seguinte: não os tire do mundo, mas os livre do mal. Que oração fraca foi essa, pastor? Porque nós vivemos o mal, depende da sua ótica. O que é mal para você? Eu estou endividado, isso não é mal. Eu estou enfermo, isso não é mal. Eu perdi o meu esposo, o meu cônjuge, isso não é o mal. Então o que é mal? É viver uma vida sem o Espírito Santo. Então a grande bênção, o grande presente é que mesmo com enfermidade, mesmo em dor, mesmo em luto, nós temos um presente. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e ainda deixou o Consolador entre nós até que Ele retorne. Quem pode dizer glória a Deus? Que vocês preferem, chá ou café? Eu bebia muito chá, eu não gostava de café. Não, lá nos Estados Unidos eu tive 2 crises renais. Quem já teve crise renal? É horrível, né? Quem já teve sabe que é tenso. E aí o médico falou: você está tendo crise renal. Fizeram um teste e descobriram que é porque eu bebia muito chá. Agora eu bebo café. Melhor que café é beber um café do copinho de ervilha e milho. Fica mais gostoso. Café sem açúcar, quem está comigo? Aí, parabéns para você. Irmãos, então, é uma honra estar aqui nessa manhã. Eu espero que a gente tenha um tempo que engrandeça Jesus. Eu entrei aqui na igreja, o irmão Antônio Carlos veio falar comigo. A gente estava falando ali, aquelas conversas de banheiro, né? E ele falou assim: olha, é impressionante como a nossa cultura é uma cultura egocêntrica. A gente está sempre louvando músicas que é sobre nós. E não há errado nisso. No entanto, a mensagem do Evangelho é a criatura que somos nós, exaltando o Criador. Então você vem para um lugar desse, passa por um tempo de louvor e adoração que entronize Jesus, que entronize ao Senhor o nome dEle, o feito dEle. Você que está assistindo online, se você não tem uma igreja local, você precisa conectar numa igreja local que pregue a palavra de Deus e mostre que a igreja serve para o Criador, não o Criador para a igreja.
Isso faz toda a diferença. Então é um tempo muito interessante. De novo, a gente está celebrando o Natal, celebrando o nascimento de Jesus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu creio que o ano de 2021, nós como igrejas vamos liberar um novo som, um novo brado, literal, e crendo que a gente talvez, venhamos, não precisemos usar mais as máscaras, e a gente está aqui, às vezes a gente brada, a gente fala uma coisa, a gente louva, parece que a nossa voz, ela fica retida, e é óbvio, você sente isso, e espiritualmente eu estava orando ali, eu estava bradando, estava cantando, e o diabo ele vai tentar fazer isso com a igreja, anular a nossa voz, anular a legitimidade do seu brado. E eu sei que o povo de Deus é resiliente. O povo de Deus é resiliente. Na história da igreja primitiva, os homens que seguiam a Jesus, eles morreram pela causa de Jesus. E isso fez a igreja ficar mais forte e crescer ainda mais. E essa pandemia, que em nome de Jesus, só vai amolecer e só vai deixar confortável quem já estava confortável e só usou isso como desculpa. Mas eu oro que em nome de Jesus a igreja ela volte com mais autoridade, com mais legitimidade e incorpore e encarne uma presença ainda mais tangível no nosso meio, e a gente libere um som, libere um brado e levante as mangas das nossas camisas e trabalhe, sue pela obra de Deus, porque a gente começa a valorizar coisas que a gente antes muitas vezes não valorizava, e o nascimento de Jesus é uma delas. Por vivermos num contexto cristão, a gente vê igreja em cada esquina da cidade, a gente ouve no rádio, a gente vê na televisão, a gente vê nos outdoors, mas eu oro para você, irmão, por você, e torço para que você não desvalorize a mensagem mais poderosa do universo. Jesus, o próprio Deus, encarnou entre os homens. Ele se fez carne, o verbo se fez carne, e agora ele habita em nós. E é interessante, se você for analisar as escrituras, eu espero que você faça isso, você percebe que na velha aliança, ou seja, antes de Jesus nascer, existe uma história que majoritariamente é a relação de um Deus com um povo específico, que é o povo de Israel. E você vê em algumas passagens, homens que não conseguiam deparar com a glória de Deus, mas deixa eu começar do começo. Para que você entenda o fim, você precisa entender o início. O início é o seguinte: Deus criou o homem para ter relacionamento com ele. E isso acontece no livro chamado Gênesis. E Gênesis significa o início de tudo. É como Deus criou a terra. Embora existam algumas figuras, simbologias e histórias que parecem muito distantes da nossa realidade, nós cremos que a Bíblia ela é verdadeira e ela fala exatamente o que aconteceu. E o problema da humanidade foi que o pecado entrou na humanidade, entrou no mundo através do erro do homem. A queda distanciou. A queda, então, o pecado de Adão, o pecado de Eva separou Deus, o homem, de Deus. Vocês estão comigo? E o que acontece é que Deus, ele ainda estava sobre o controle de tudo. Ele não estava com medo, ele não tinha desconfiança do que ele ia fazer. E ali em Gênesis mesmo ele anuncia que Jesus ia nascer, ele anuncia que uma pessoa ia trazer redenção. E aí muitas vezes eu já questionei, por que isso não acontece em Gênesis, essa redenção então não acontece em Gênesis capítulo 20, ou 2 anos depois, ou 20 anos depois, por que demora tanto tempo? E aí você começa a entender que em várias fases do Velho Testamento você vê o povo tentando se achegar, se rebelando, se arrependendo, tentando se achegar, se rebelando, se arrependendo, levantando bezerros de ouros, se arrependendo, e Deus, e essa continua assim, o povo vai sendo exilado, e o povo de Israel vai sendo ameaçado. E em todo o Velho Testamento nós precisamos entender, olha aqui, que para que o homem fosse perdoado os seus pecados, ele tinha que ir até um sacerdote, e ele chegava no sacerdote com um novilho, com um animal, e ele tinha que fazer um sacrifício, e ele chegava e falava assim: olha, eu pequei, e agora eu estou apresentando esse novilho aqui, esse animal para você. E o sacerdote, se o sacerdote aprovasse aquele animal, dizendo que esse animal não tem mancha, não tem ruga, ele é perfeito, então sim, nós vamos transferir, olha aqui,
transferir o pecado que está sobre você para ele. Como faria isso? Era um ritual. Isso era antes de Jesus. Vocês estão comigo? Isso é antes de Jesus. Todo homem, para ser perdoado dos pecados, ele tinha que fazer esse sacrifício, holocausto. Então, o sacerdote, dando a aprovação, aquele homem que pecou, ele botava a sua mão na cabeça daquele animal, e ao fazer isso, ele estava transferindo. Repete comigo, transferindo. Você que está em casa, repete comigo, transferindo. Então, ele transferia o seu pecado para aquele animal. E o que acontecia depois com o animal? Morreu. Obviamente, se ele queria aniquilar o pecado, ele tinha que matar aquele que possuía o seu pecado. Por isso o sacrifício. Agora, esse homem foi perdoado. Você está entendendo a complexidade da velha aliança? Olha quão complexo era para você receber um perdão, sacrifícios e holocaustos. Você tinha que ser aprovado por um sumo sacerdote, depois tinha que colocar a mão no animal, e aí você está simbolizando, transferindo aquele pecado para aquele animal, e assim você está livre. Então, se isso ainda fosse necessário hoje, você imagina quantos sacrifícios a gente teria que fazer todos os dias por causa dos nossos pecados? Pastor, eu não estou entendendo, fica comigo. E aí depois você vê na história da igreja, na história do povo de Israel, Moisés, ele tem uma experiência com Deus, eu quero ver a sua face, e Deus fala assim, você não aguenta, irmão, tipo, você não está preparado para essa conversa, Moisés. E aí Deus se manifesta numa sarça ardente, uma árvore começa a queimar e Deus fala com Moisés. Vocês já ouviram essa história antes? E diversas vezes nós vemos, de novo, na velha aliança, ou seja, antes de Jesus, manifestações intensas, mas não plenas de Deus. Porque se fosse plena, todo mundo seria fulminado. E nós vemos diversas formas, diversas vezes, um povo seguindo a Deus, se rebelando, se arrependendo, seguindo, se rebelando e se arrependendo, sempre assim, e Deus sempre sendo misericordioso. Então toda a era da velha aliança exalta uma coisa: é necessário um presente, e esse presente foi anunciado na queda, e esse presente é o Emanuel, que é profetizado 740 anos antes do Novo Testamento por Isaías. Deus conosco. Eu li um artigo, Paulo Coelho, mencionando sobre um famoso, nessa semana, Fábio Porchat, dizendo que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele fica. E isso é verdade, porque a palavra de Deus, ela traz condenação para quem não crê que Emanuel se manifestou. Ela é bênção para quem crê, na verdade, mas para quem não crê, ela condena, ela não justifica. Nós fomos justificados por causa de Jesus. Pastor, por que você está dizendo isso? Existe até na Bíblia, na velha aliança, algumas histórias de alguns homens que saem da presença de Deus porque eles falam, eu não consigo ficar aqui. Eu não sei exatamente a referência. Mas sabe o que é interessante na queda? Antes da queda, em Gênesis capítulo 3, tinha uma bênção. Sabe qual é? A bênção é que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, Ele visitava o homem todos os dias, na viração do dia. Vocês estão comigo aqui? O plano de Deus, portanto, era um plano de perfeição, intimidade, de plenitude. Ele visitava o homem todos os dias. Sim, é isso que eu falei. O Deus poderoso tinha uma experiência plena com o homem, mas por causa do pecado que entrou no mundo, essa experiência, esse propósito foi retardado, foi procrastinado, interrompido. E aí o que eu contei antes, Deus se manifesta de diversas vezes, uma sarça ardente, mas nunca mais Ele se manifestou tão intensamente como na viração do dia. E o homem sente saudade daquilo. Óbvio, quem não sentiria? Você imagina você ser criado e você ter a presença de Deus na viração do dia, todos os dias. Irmãos, fica comigo aqui, ilustra isso. Isso é tremendo demais. O Deus criador dos céus e da terra, onipresente, onipotente, benevolente, misericordioso, poderoso, Ele ter prazer em se relacionar com você.
É interessante que quando o pecado entra no mundo, esse plano ele é procrastinado, mas isso não deturpa o coração de Deus diante do homem. Ele ainda deseja estar com a gente. Por isso a necessidade de um Emanuel, que significa Deus conosco. Então o presente é a restauração de tudo que foi projetado no início. O russo Dostoiévski, nome difícil, né? Todo nome russo é difícil. Repete comigo, Dostoiévski. Uma vez eu estava pregando em Bagé, no sul do Brasil, e tinha uma colônia alemã, né? Eu fiz assim, olha, pessoal, tem alguém aqui que é alemão, ou descendente de alemão? Porque eu ia fazer uma brincadeira, eu queria ver, né? Aí ninguém levantou a mão. Aí eu falei assim, irmão, já sabe como é que alemão é complicado, né? Por exemplo, o apóstolo não está aqui, eu vou zoar dele aqui. A gente, quando morava em Portugal, a gente fez uma visita à Alemanha, e meu pai, poliglota, como vocês sabem, um cara muito talentoso, depois também eu vou falar aqui do seu Wilson, do seu Mauro, do Alex Lemos lá em Israel. Se eu começar isso aqui, não vai dar certo. As histórias, né? Seu Wilson pedindo suco, já contei essa? Seu Wilson, Fábio, pedindo suco no avião, atrás dele assim, aí o diabinho aqui no meu lado, ajuda nada. Aí o anjinho, ajuda, seja misericordioso. Aí o diabinho, não ajuda não, vai ser uma história engraçada. E o seu Wilson, a aeromoça vinha, e o seu Wilson, suco. Aí a aeromoça, I'm sorry, I don't understand. Do you want a word? Aí ele, suco. Aí, para piorar, porque todo mundo que não fala língua, ele acha que falando devagar e falando alto, as pessoas entendem. Já viram isso? Aí o seu Wilson mandou pela quarta vez, suco. Já vi a história do Alex Lemos, pastor Alex, irmãos, tentando pegar uma chave de um quarto de hotel, que vinha todo mundo, viu o gerente, viu o subgerente, todo mundo, e ele fazendo um parecia uma águia. Mas o meu pai na Alemanha, estava na época da vaca louca, não sei se vocês se lembram disso, a vaca louca, e a gente não queria comer vaca, né, não queria comer carne de vaca, e meu pai está num churrasqueiro, assim, de rua, muito caro, as coisas a gente comia na rua, era McDonald's sempre. Aí ele, nesse dia, ele olhou, apontou assim para o frango, ou para a carne, e falou assim, aí o cara, para vender, né, aí meu pai, dois, aí apontava assim, esse aqui, cocó, aí o cara, cocó, tipo, o cara, para vender, né, aí chegou na terceira, aí ele apontava assim, aí o cara, tipo, o cara já entrou no jogo, né, como é que pode? Aí o meu pai, essa não, e vai falando em português, né, essa não. Aí eu estava em Bagé pregando, tem alguém aqui alemão, ou descendente de alemão? Ninguém levantou a mão. Eu falei, gente, eu amo línguas, né, essas coisas de língua. Como é que você fala amor em inglês? Vamos lá, todo mundo aqui. Em espanhol, amore. Italiano, amore. Em português, amor. Amor. Aí, como é que é em alemão? Rasgavas. Esperança. Hope. Esperança. Em alemão, Gisguva. Aí eu continuo brincando. De repente, uma mulher na frente da cadeira, na primeira fila. Não é assim que se fala alemão. Aí eu. Opa! Pai, nós te adoramos nessa noite. Eu pensei que ela estava brincando, mas ela estava olhando uma cara séria. E aí, nunca mais voltou para a igreja. Ela ficou brincando. Eu pedi perdão depois. Mas desde as Foskes, esse russo, ele fala, todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Porque o pecado entrou. Então imagina Adão, que ontem experimentava Deus na viração do dia de uma forma intensa. Hoje, ele tem um vazio do tamanho do seu Criador. E todos vocês que não creem em Jesus, e todos vocês que não têm relacionamento com Jesus, e todos vocês que não entenderam que Jesus não foi apenas um Deus que nasceu, e não foi apenas um neném, ele se amadureceu, ele cresceu, ele morreu por você, ele ressuscitou por você, ele deixou o Consolador por você. Se você não crê nessa mensagem, existe um vazio dentro de você do tamanho de Deus.
Por favor, irmãos aqui do Brasil, vocês que estão vendo esse vídeo posteriormente, não desvalorizem a mensagem mais poderosa do universo, que é: Deus criou a terra e profetizou um Emanuel, Deus conosco. E esse Emanuel, 700 anos depois de profetizado por Isaías, ele se manifesta, o verbo se fez carne e ele habita entre nós, para que nós agora possamos experimentar a mesma plenitude que Adão tinha em Gênesis capítulo 3. Na viração do dia, nós temos acesso hoje, por causa de Jesus. E a gente fala do Natal e umas coisas muito interessantes, e a gente confunde algumas histórias do Natal. E a gente fala que o Natal foi a sua origem uma festa pagã. E não é uma festa pagã, nunca foi. Uma festa pagã seria o seguinte: uma festa junina, na sua origem no Brasil, é uma festa para um santo, não sei qual é o santo. E até bateu a porta ali. Coisa estranha. Mas é um santo, não é? Ou então vamos dizer, tem a Nossa Senhora da Aparecida, não é a padroeira do Brasil? Gente, vocês estão aqui? A padroeira do Brasil. Aí a gente agora celebra o dia da padroeira do Brasil. Agora então, a gente vai mudar essa festa. A gente vai mudar essa festa e vai continuar, mas agora a gente vai adorar a Jesus. Não vai ter mais a adoração a essa padroeira, não vai ter mais aquelas, esqueci o nome, procissão, desculpa, eu não tenho familiaridade com o católico, tem que andar mais com eles para aprender. E agora não vai ter mais procissão, a gente vai agora adorar Jesus, fazer 24 horas de oração. Amém? A diferença do Natal é que o Natal ele era no século IV, antes do século IV, no Império Romano, era uma festa para um deus, Sol, era uma festa pagã. Mas aí no século IV, quando o cristianismo é de majoritariamente a religião romana, os líderes cristãos falam o seguinte: olha, ao invés de a gente ficar adorando um deus pagão, um deus do sol, a gente vai fazer o seguinte: vamos honrar a Jesus que nasceu. Isso é muito depois da Bíblia. A Bíblia não ordena que a gente comemore o Natal. Mas irmãos, vamos ler o que Lucas capítulo 2 fala. Lucas capítulo 2 relata que até os anjos adoraram a Deus, sabendo que Jesus, o Emanuel, se manifestou entre nós. Então, se os anjos adoraram a Deus, imagina nós podemos sim celebrar isso. Depois as pessoas falam: então por que não foi pagão? Porque o Papai Noel não foi no século IV. Na verdade, o Papai Noel é que a gente fala, era um cara chamado Nicolau, que era um homem muito bom, era um homem muito generoso, era um homem de muitas boas obras. Até existem muitos testemunhos e documentos que ele fazia muitos milagres. Depois ele foi selecionado como um santo, mas isso só acontece no século XII. O Natal começa, a festa do Natal começa no século IV, não existia Papai Noel. Vocês estão entendendo a ideia? Seria pagã se o início do Natal fosse século XII, mas o Natal começou em século IV, quando o cristianismo começou a ser uma voz de influência no Império Romano. Por isso que não foi pagã. Se eu substituir agora a festa de carnaval para uma festa de adoração a Deus, Jesus, isso não faz dessa nova adoração uma festa pagã. Eu fiz uma substituição, eu não comecei fazendo aquilo. Então o Papai Noel, ele não é adorado no século IV, ele começa a entrar na história depois da sua morte no século XII. Então, comemorem o Natal, porque você está comemorando Jesus. Agora, se você está colocando capitalismo, presentes de Natal na sua festa, o Papai Noel na sua festa mais do que o nascimento de Jesus, aí sim é um problema. Eu queria ler com vocês o livro de Lucas capítulo 2, para a gente celebrar juntos o Deus que encarnou e se fez carne e vive entre nós. Quem pode dizer amém? Você projeta para mim, Júlia, Lucas capítulo 2. E a história, pessoal, é a história que Maria já está dando à luz ao seu filho. Lucas 2, capítulo 2, versículo 4, olha aqui, ó. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Pode passar?
e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Olha aqui para mim agora, olha aqui para mim, fica aqui no slide, olha aqui, olha a declaração dos céus para você nessa manhã. Não temas. As boas novas de 2000 anos atrás são as mesmas boas novas de hoje. Um presente de Deus foi dado, Emanuel, Ele é Deus conosco, a promessa se manifestou. Nós só podemos celebrar em nosso coração, nossa mente, nossos olhos estão fitos nessa promessa viva que habita entre nós. Não temas. Os anjos disseram: eu trago novas de grande alegria. Ele diz o seguinte: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, você não entende isso? Eu não entendo a plenitude dessa palavra. Você imagina um povo esperando há anos, há décadas, uma promessa se fazer presente, uma promessa sendo profetizada durante toda aquela velha aliança, que o povo estava distante de Deus, esperando um dia esse Emanuel se fazer presente, agora se fez. Você imagina o olhar, imagina o ouvido, imagina o coração desses homens que estavam ouvindo essas boas novas. Vocês conseguem pelo menos ter uma imagem disso? E o anjo continua: isto vos será por sinal, vocês acharão o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo. Olha aqui, ó, era um anjo. E quando ele faz um anúncio, uma milícia de anjos então aparece. Cara, quem acha isso lindo demais? Isso é poderoso demais. Uma milícia de anjos, uma multidão dos exércitos celestiais começaram a louvar a Deus. Você pode levantar sua mão e dizer: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Amém? Então, isso é um momento marcante na história. A Jesus não é apenas um menino, mas é o próprio Deus encarnado, habitando entre nós. Isso é o que diferencia Deus e Jesus de outros, irmãos. Não apenas por sua morte, você entende? Muitas vezes a gente engrandece a morte, porque obviamente a morte é o fim da sua missão e a sua ressurreição. Mas você parar para pensar quão pessoal e íntimo esse Deus é, entende? Ele queria tanto restaurar o Éden, que ele falou o seguinte: para que eu restaure a mesma plenitude de intimidade da viração do dia que eu tinha com o homem no Éden, eu preciso de me enviar. Jesus não era filho de Maria, Jesus estava no Éden, Ele era Deus, Ele é Deus. Então Deus fala: eu preciso me enviar, eu preciso enviar o meu único filho. E Ele precisa passar por esse processo de carne, de encarnação, para que assim essa redenção, esse povo seja justificado. Se lembra que eu falei que antes era um novilho, era uma ovelha que recebia o teu pecado e depois era aniquilado? E aquilo não era suficiente para te perdoar mais. Aquilo não era suficiente para tirar o pecado de você. Era preciso um sacrifício santo, um sacrifício perfeito, um sacrifício que era o próprio Deus, para que trouxesse redenção a todos vocês, a mim, o perdão dos nossos pecados, e que nós não tenhamos mais necessidade de todos os dias que pecássemos fazer um holocausto e um sacrifício, porque o melhor sacrifício, Jesus, Emanuel, nasceu, morreu e ressuscitou, para que nele os nossos pecados fossem perdoados. Essa graça de Deus, ela não é um presente barato, ela é o próprio Deus em vida, em pessoa. O verbo se faz carne, é o próprio Deus renunciando à sua divindade, à sua glória, dizendo: eu preciso habitar no meio deles, para que eles assim sejam justificados diante do meu Pai.
E se essa mensagem começar a ser esquecida no nosso meio, vocês estão entrando numa jornada de religiosidade, esquecendo a mensagem central e mais linda do Evangelho, as boas novas, que os anjos mesmo adoraram, dizendo: seja bendito o nosso Deus, louvado seja o Deus, porque a paz dele habita entre os homens. Esse é o melhor presente que você poderia receber. Portanto, você que está ouvindo essa mensagem, você que acordou pensando: eu não tenho esperança, eu não sei o que eu tenho para a minha vida, eu não sei se Deus me ama, eu tenho dúvidas se Deus é real. Deixa eu te dizer, Deus prova a sua divindade em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, a raiz de Davi, o príncipe da paz, o Rei dos reis, Emanuel, Deus conosco. Isso mostra quão gracioso, benevolente, misericordioso e pessoal Deus é. Porque eu não teria dúvidas de dizer que Deus poderia restaurar e trazer redenção a toda a terra com uma presença santa, com alguma coisa Ele poderia fazer. Por quê, irmãos? Por que Deus enviou o seu Filho? Quando nós tínhamos um trabalho na zona de prostituição, na Vila Mimosa aqui no Rio de Janeiro, muitos aqui sabem, a gente trabalhava com uma casa de oração. E muitas coisas Deus fez ali naquele lugar. Foi um tempo muito legal, muito bom, muito bonito. Mas uma vez a gente estava fazendo um evangelismo na zona de prostituição. E uma mulher, uma das mulheres prostitutas, ela chegou para a nossa equipe, para a menina, porque só mulher podia falar com mulheres. A gente ficava ali só para proteger. E essa mulher falou assim: por que vocês estão aqui? Por que vocês perdem o tempo de vocês? É sexta-feira, 2 horas da manhã, vocês estão... Cara, vocês acham que alguém ouve vocês? Olha só, me lembra de Mateus capítulo 4, quando o diabo chega a Jesus e fala assim: se você é filho, transforma essa pedra em pão. Se essa dúvida vai sempre penetrar o teu coração, dizendo: será que Deus é real? Será que Ele te ama? Será que Ele tem um propósito para você? E essa mulher falou assim: se Deus fosse bom, Ele não ia mandar o seu próprio filho para morrer. Deus não é poderoso. Que história é essa? Que evangelho é esse? E essa menina teve um insight de sabedoria muito legal. Ela falou assim: você tem filha? A maioria das mulheres ali se prostituindo tinham filhos, e a maioria eram lésbicas, a maioria, e viciadas em drogas, a maioria. E ela falou: tenho. O que doeria mais no seu coração? Se entregar ou entregar o seu próprio filho que você ama? Por volta de 3 semanas depois, essa mulher foi na casa de oração. E ela chegou lá e falou assim: eu preciso falar com vocês. E ela não estava chorando, mas ela estava muito quebrantada. Primeiro, eu não aceitei Jesus, eu não vou mudar minha vida, eu vou continuar me prostituindo. Mas eu quero dizer: obrigado por aquilo que vocês fazem. Obrigado pelo que vocês fizeram, porque vocês salvaram a minha vida. E ela contou os testemunhos dela. Ela falou que a gente dava um panfleto, um panfletinho com um versículo. E um homem pegou essa mulher 2 noites depois e botou ela no carro. Levou ela para o carro e começou, de uma forma muito estranha, levar para um lugar muito estranho, que ela já não estava conhecendo. E ela começou a entender que aquele cara estava querendo fazer alguma coisa com ela. E ela estava com muito medo. E ela começou a falar: o que você está querendo fazer? E ele falou assim: eu vou matar você. Eu vou matar você. E ela tentando sair, ele já não deixando ela sair, um insight de violência. Ela lembrou que tinha esse panfletinho que foi dado a ela 2 dias antes. Ela pegou, ela falou assim: eu não sei se você é real, mas eu vou rezar esse versículo aqui, e ela leu um versículo da Bíblia. E por volta de 3, 4, 5 minutos depois, o cara para o carro e ele fala assim: sai desse carro, porque o que eu queria fazer eu não vou poder mais fazer com você. Que heresia, pastor? Deus salvando uma prostituta? Porque é a mesma graça que alcança prostitutas, alcança o drogado, é a mesma graça que está sobre mim. Sabe qual é a diferença do evangelho, do cristianismo para outra religião? É que nós não somos superiores a ninguém. A nossa superioridade está no Emanuel, o Deus conosco. A nossa solução está no Redentor, Jesus Cristo.
Então a mesma graça que está sobre qualquer pecador nos alcançou você, mudou a nossa sorte, mudou o nosso destino. E irmãos, essa mensagem precisa ser vivida. Se você acordou com dúvida, se você acordou com medo, se você acordou com peso, se você tem uma crise, o que quer que seja que você esteja vivendo, em nome de Jesus, se lembre, Deus Emanuel se fez presente, Ele é a nossa esperança. Bento diz o seguinte, Bento 16 diz o seguinte: o que Jesus realmente nos trouxe, se não trouxe nem a paz para o mundo, nem o bem-estar para todos, nem um mundo melhor. O que Ele trouxe? O que Ele trouxe? E a resposta é dada de um modo muito simples. Ele trouxe Deus. Ele trouxe o Éden novamente. Por que nós não regozijamos tanto? Sabe por quê? Porque nós não vivemos na lei. É por isso que eu falei, aquele tempo da lei era um tempo para falar assim, cara, só existe uma solução. E a solução não está em vivendo a lei, a gente precisa de um Redentor. Por isso que aquele povo, ele celebrava tanto, o Messias nasceu, o Messias está entre nós, ou seja, nós agora estamos livres. E aí ele continua dizendo, Ele nos trouxe Deus, Deus agora habita entre nós, agora conhecemos o seu rosto, agora podemos chamar por Ele. Irmãos, ouve, Jesus trouxe Deus, e assim a verdade sobre o nosso fim e a nossa origem, a fé, a esperança e o amor. Quem pode dizer glória a Deus? E rapidamente eu vou finalizar. Eu quero passar um slide para vocês dizendo o seguinte: Deus em Jesus tem os melhores presentes para cada um de nós. Deus em Jesus tem o melhor presente para cada um de nós. Deus em Jesus tem o melhor presente para cada um de nós que nós nunca poderíamos receber sem Ele. Quem pode dizer amém? Então é muito interessante que nós entendamos o seguinte: nós precisamos dos benefícios, nós temos benefícios de receber esse presente. Eu vou falar sobre isso. Primeiro é que quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós recebemos o presente do seu governo, do seu reino e do seu senhorio. Você pode repetir comigo? Seu governo, o seu reino e senhorio. Mas é importante destacar uma coisa aqui. Atenção, é importante destacar. Não peça presença, aquilo que a gente estava conversando no banheiro, irmão. Não peça nada sem entregar nada primeiro, entende? Você quer que Deus seja o seu Senhor, mas você precisa que Ele seja primeiro o seu Salvador. Você precisa parar de enxergar Deus como um neném. Ele é um Deus que amadureceu, que cresceu, que morreu, que ressuscitou e que pediu o seguinte: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho é um evangelho de boas novas, mas é um evangelho, é uma mensagem de renúncia. E quem pode dizer glória a Deus? Porque nós gostamos de ouvir a parte boa, mas precisamos entender que para receber os benefícios desse presente, nós precisamos entender que precisamos do governo de Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da... Entendem? Não almejem benefícios sem primeiro almejar e visualizar os atributos desse Deus. Essa jornada não é uma jornada de uma só linha. Ela tem duas vias. Deus, Ele quer que você dê a Ele o seu coração, para que assim você viva na plenitude dos seus presentes, dos seus benefícios. O segundo, o reino de Deus. O reino é uma estrutura. O reino é uma mentalidade. Irmãos, vocês que estão aqui nessa manhã, que em 2021 vocês vivam o reino de Deus. Entendam que existe uma diferença entre viver o reino e viver uma religião, uma religiosidade. O reino muda a nossa estrutura. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus na terra é um reflexo do que é o céu.
A igreja vive o reino porque a igreja está respondendo o que os céus estão falando. Nós observamos o que o céu, pelas escrituras e pelo nosso discernimento profético, está se movendo, e aí nós refletimos e manifestamos na terra o que os céus fazem. Isso é viver o reino. Quando Jesus viu isso, ele ficou indignado. Ele disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Marcos capítulo 10, versículo 14, versículo 15. E o terceiro é o senhorio. Então olha para mim aqui. Quantos desejam ver o Jesus pleno nas suas vidas em 2021, no seu coração? Mas entenda que Ele também deseja ver em você um desejo de servi-lo, abrir mão. Você estaria disposto a abrir mão das suas convicções, opiniões, em amor ao seu próximo, por exemplo? A perdoar quem te feriu? A levantar da cama e dizer: não, Deus tem um plano para mim, Ele merece, Ele é digno. Você que está ouvindo aqui, vocês que estão aqui, Deus abençoe, porque vocês estão aqui no último culto de domingo, vocês estão assistindo online, Deus abençoe vocês. Mas você poderia falar assim: cara, o que Deus está pedindo para que eu abra mão? Está, como o pastor John, dizimando, dando a minha oferta, sendo mais generoso. Talvez seja perdoando alguém que eu ainda não perdoo, ou então amando quem não concorda com a minha opinião. Aí sim, você está dando um presente a Deus, e você está encarnando Ele em você. Ou seja, você está vivendo o governo de Deus, o reino de Deus e o senhorio. E a Bíblia fala sobre o seu senhorio. Deus é o teu Salvador e o teu Senhor. Então eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Marcos fala o seguinte: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 11 diz: e toda língua confessará que Jesus Cristo é o, para a glória de Deus Pai. Se vocês viverem esses princípios, bênçãos virão sobre vocês. É o que a Bíblia fala. Amém? Bênçãos. Existe uma promessa de bênçãos sobre vocês. Existe uma promessa de bênçãos para aqueles que vivem o reino. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu quero orar essa declaração, esse versículo sobre cada família aqui, sobre cada vida. Se você puder, levante as suas mãos. Senhor, diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja com bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem pode dizer amém? Nós vamos orar por paz, porque se você vive o governo, o senhorio e o reino de Deus, Deus vai ser a paz aos homens, que Lucas capítulo 2 relata. Levante as suas mãos. Nós desejamos e oramos por paz. Então nós oramos João capítulo 14, versículo 1 sobre a tua vida. Nós liberamos a paz, deixamos a paz a vocês. A minha paz dou a vocês, diz Jesus. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Nós liberamos e profetizamos paz sobre cada casa, sobre cada vida aqui em nome de Jesus. Porque o Emanuel é conosco, Deus conosco. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele abençoa o seu povo hoje. Cura. Quem crê? Nós oramos por cura, seu Vicentino, todos os irmãos que estão necessitando de cura. Então levante as suas mãos e vamos declarar. Isaías, a Bíblia é um manual de oração e de intercessão, irmão. Se você quer uma oração profética e poderosa, ore as escrituras, porque é a própria palavra de Deus. Então vamos lá, Isaías capítulo 3. Deus, nós oramos por cura agora em nome de Jesus. O Senhor morreu e o Senhor ressuscitou, e nós oramos e nós declaramos Isaías capítulo 53, porque o Senhor foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos, em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Não apenas cura no nosso físico, mas cura na nossa mente, cura na nossa alma, cura nas nossas emoções. Em nome de Jesus, uma igreja saudável mentalmente, uma igreja saudável na sua alma, que perdoa quem a feriu. Porque assim nós exaltamos o menino Deus, que engateou, falou, morreu e ressuscitou. Quando você perdoa o seu irmão, você exalta Jesus. Agora
que é o que mudou a nossa história. Um presente que, por causa que Jesus nasceu, é o perdão dos nossos pecados. Não é necessidade mais de novilhos, de ovelhas, de sacrifícios, nem holocaustos. Cara, que mensagem poderosa. E sabendo ainda que ao redor do mundo existem tantas pessoas se autoflagelando, porque acham que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Se você está aqui e você nunca ouviu sobre Jesus, ou se você não crê em Jesus, eu oro para que a mensagem do Evangelho penetre o teu coração agora como uma espada de 2 gumes. E mostre, como o pastor John falou aqui, que você caia em si e você entenda que você é um pecador e você necessita desse Emanuel, você necessita dessa graça, assim como todos nós aqui necessitamos. E nós oramos sobre a tua vida. Você que está aqui achando que Deus não te perdoou, Deus te perdoou sim, porque o Verbo se fez carne, Ele morreu por você, e isso é muito mais poderoso do que o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. O 6º benefício, o 6º presente, porque Jesus nasceu, é a salvação. Não somente os nossos pecados foram perdoados, mas nós temos a vida eterna, a salvação. Na verdade, em Efésios capítulo 2, porque vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Não adianta você ser crentão, não adianta jejuar, não adianta dar dízimo, não adianta ir para a igreja todo dia. Todas essas coisas são boas coisas, mas não é isso que te promove ao céu. O que te promove é a salvação, é o menino que saiu do céu, que não quis ser rei, que não quis ser Deus, que renuncia à glória dos anjos para habitar no nosso meio e assim nos trazer redenção. Obrigado, Jesus. E o último presente, além da salvação, é a vida eterna. Quem pode dizer glória a Deus? É por isso que quando nós perdemos alguém, por mais doloroso que seja, nós entendemos que não é o final, é o começo da vida real. E é muito distante da nossa realidade, é muito impossível a gente entender isso, mas eu sei que um dia a gente vai chegar lá no céu, ou a gente vai ver o Senhor na sua plenitude e vai falar assim: essa dor que eu sentia na terra não se compara à majestade e à glória do Deus Emanuel, que não apenas habita no meio dos homens, agora Ele está na minha frente, digno de toda a glória. A sua majestade é muito maior do que o luto, a sua majestade é muito maior do que a dor, a sua majestade é muito maior do que os meus problemas financeiros, do que a minha emoção que precisa de cura. Nós oramos para que o menino Emanuel habite no coração e penetre no coração de cada um de vocês, e que essa paz comece a emergir no seu coração nesse momento. Se você puder ficar de pé, nós oramos para que essa vida eterna, por aqueles que ainda não confessaram Jesus como o seu Senhor, como o seu Salvador, Ele seja proclamado no seu coração e você confesse que Jesus é o único digno da sua vida. Agora eu te pergunto, agora vamos ler e dizer: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, Jesus, o nosso Deus, encarnou, e Ele pede para que nós também encarnemos Ele em nós. Ou seja, você tem sido justo, você tem sido generoso, porque a melhor forma de retribuir o presente que Jesus é você sendo agora um presente para Ele. E a revelação que você tem sobre esse presente se manifesta em você se fazer agora um presente para Ele, entende? Não adianta você celebrar o Natal com a sua família e orar apenas 5 minutos, dizer: Jesus, obrigado por nascer. Não, o que Deus requer de você é que você agora se faça um presente para Ele, abdicando de você mesmo, renunciando, se negando e vivendo para Ele, sendo justo, sendo bom, sendo compassivo, sendo exemplar na sua vida, amando a Jesus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua força. Bob Hazlett é um profeta nos Estados Unidos. Ele fala o seguinte: quando as pessoas forem para o céu, Moisés e Davi e Salomão, ou sei lá quem estiver no céu, ele vai chegar para você e falar assim, você vai chegar para Moisés e falar assim: cara, como foi liderar um povo no Egito? Não é como é que foi construir uma arca?
Moisés, como é que foi ver Deus numa sarça ardente? Davi, como é que foi restaurar o tabernáculo caído? Como foi isso? Como foi aquilo? E aí todos esses profetas que eu falei da velha aliança, ou seja, antes de Jesus, que precisavam sacrifícios e holocaustos, eles vão falar o seguinte: foi maravilhoso. Mas eu tenho uma pergunta para você, Kátia, David, Valmir: como foi ter esse Deus que a gente via apenas numa sarça ardente, vivendo dentro de você? O que a gente só ouvia dos nossos antepassados, que ele se manifestava numa viração. Jesus Emanuel é a restauração da viração do dia para cada um de nós. Jesus, o Emanuel, Deus conosco, é a sarça ardente queimando todo dia no nosso coração, dentro de nós. Jesus, o Emanuel, entre nós é a oportunidade que nós temos de sermos como Ele. Viva para Ele e retribua o presente que Deus nos deu. Levante as suas mãos. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor se manifestou para nós. Nós oramos agora por um sentimento de paz, um sentimento de alegria, um sentimento de esperança sobre cada um dos nossos irmãos. Senhor, obrigado porque o Senhor se fez carne, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Nós oramos por cada pessoa que está vendo esse vídeo, está assistindo essa mensagem, que uma onda de esperança venha sobre cada um deles. Senhor, que nós saiamos desse lugar entendendo que o Senhor é o melhor presente que poderíamos receber. Senhor, aquele que está desanimado, Pai, nós oramos, mostra o Emanuel, seja conosco nesse momento. Aquele que está em luto, seja conosco. Aquele que está em dor, seja conosco. Para aquele que está doente, seja conosco, porque o Senhor é um Deus de longe e o Senhor é um Deus de perto. Até quando a gente acha que está longe, o Senhor está em nós, aqui em nós. Nós abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.